Essa basílica foi construída como um símbolo de penitência e reparação por um dos maiores pecados coletivos da história da humanidade, a Revolução Francesa. Ela é dedicada ao Sagrado Coração de Jesus e isso não é por acaso. Exatamente 100 anos antes da Revolução, em 1689, Santa Margarida Maria Lacoque recebeu uma série de mensagens do Sagrado Coração de Jesus, que deveriam ser entregues ao rei da França, na época, Luís XIV, o Rei Sol. Nosso Senhor disse a ela: "Faça saber ao filho primogênito do meu Sagrado Coração que, assim como o seu nascimento temporal foi obtido pela devoção aos méritos de minha santa infância, do mesmo modo ele obterá seu nascimento para a graça e a glória eterna pela consagração que fará de si mesmo ao meu coração adorável, que quer triunfar do seu e por seu intermédio do coração dos grandes da terra." Fecha aspas. O Sagrado Coração fez outros importantes pedidos ao rei da França por intermédio desta santa, mas, infelizmente, eles não foram atendidos. E exatos 100 anos depois, teve início a Revolução, que aboliu a monarquia e guilhotinou o rei Luís XVI. Não é fora de propósito cogitar que, caso os pedidos de Nosso Senhor fossem atendidos, a Revolução Francesa teria sido evitada ou vencida. Mas quais eram esses pedidos? E qual a relação da Basílica do Sagrado Coração em Paris com eles? É o que veremos no vídeo de hoje. Nascida em 1647 numa família abastada e piedosa, Santa Margarida Maria Lacoque foi uma alma fervorosa desde a mais tenra infância, e professou os votos como religiosa visitandina em 1672. Ao longo de sua vida, ela recebeu várias revelações do Sagrado Coração de Jesus. Aqui gostaríamos de frisar alguns pontos da doutrina católica sobre essa devoção. Os católicos não são obrigados a acreditar em revelações privadas. Porém, quando se fala do Sagrado Coração de Jesus, não se está falando de uma ou outra revelação privada, mas de uma devoção que tornou-se parte integrante da espiritualidade de dezenas de santos, além de ter sido pregada pelos próprios papas, sendo inclusive integrada ao final da missa nas orações leoninas. Como ela consiste na devoção ao amor que Cristo teve pela humanidade, enquanto Deus e enquanto homem, e pelo sacrifício de sua vida que ele fez por nós, tendo no seu Sagrado Coração um símbolo desse amor e dessa entrega, não se trata de uma novidade, mas de uma expressão nova para a doutrina cristológica de sempre. Porém, essa expressão não se via no primeiro milênio. No apogeu da Idade Média, Santa Gertrudes a Grande e as religiosas do mosteiro de Helfta, como Santa Matilde e Santa Gertrudes de Raqueborn, haviam recebido aparições e fenômenos místicos do Sagrado Coração de Jesus, mas essa devoção ficou restrita ao mosteiro de Helfta. A esse respeito escreveu o padre Garriguet em sua obra sobre o Sagrado Coração. O Sagrado Coração que as virgens de Helfta percebem em suas piedosas horas de contemplação é um Sagrado Coração triunfante e atraindo irresistivelmente a ele os corações. Elas o contemplam glorioso, vencedor, amante, ternamente amado, radiante. Fecha aspas. Portanto, se na Idade Média, época em que, conforme Leão XIII, a filosofia do Evangelho governava os estados, o Sagrado Coração se manifestava triunfante e glorioso, no Ancien Régime, suas aparições são muito diferentes. No século XVII, em comparação à Idade Média, os costumes dos povos europeus haviam decaído vertiginosamente do ponto de vista moral, e várias das nações católicas já não eram dóceis aos ensinamentos do Vigário de Cristo. A França, filha primogênita da Igreja, estava repleta de jansenistas, bispos, padres, frades e freiras que professavam os erros de Jansênio, um bispo cujos ensinamentos sobre a predestinação eram muito semelhantes aos de Calvino. Outro erro presente na corte e no alto clero da França era o galicanismo, uma concepção que diminuía a autoridade do Papa e aumentava a do rei e dos bispos sobre a Igreja neste país. E para piorar a situação, nações que foram católicas por 1000 anos, como a Inglaterra, haviam caído na heresia, assim como quase todos os reinos do norte da Europa. Nesse contexto de crise moral e religiosa, o Sagrado Coração de Jesus não apareceu mais triunfante. O padre Garriguet faz o seguinte paralelo entre as aparições em Helfta e aquelas a Santa Margarida em Paray-le-Monial. O Sagrado Coração que as virgens de Helfta perceberam nas suas piedosas horas de contemplação é um Sagrado Coração triunfante. Elas o veem glorioso e vencedor. Alguns séculos mais tarde, a Virgem de Paray, a qual elas prepararam as vias, vê-lo-á sobretudo menosprezado, abandonado, ofendido, coberto de ingratidões e de ultrajes, alvo do abandono, das friezas e do desdém dos homens. Em Helfta, o amor, o louvor, a contemplação acontecem no arrebatamento e na alegria. Em Paray, o amor e o louvor estarão tingidos de tristeza e revestirão a forma da reparação e do desagravo.
Fecha aspas. Neste triste contexto, o que pediu o Sagrado Coração? Em uma de suas cartas escrita em julho de 1689, exatos 100 anos antes da Revolução Francesa, a santa escreveu: "O Sagrado Coração deseja entrar com pompa e magnificência no palácio dos príncipes e dos reis, para aí ser honrado tanto quanto foi ultrajado na paixão." Em seguida, há um pedido ao rei: "Faça saber ao filho primogênito do meu Sagrado Coração que, assim como seu nascimento temporal foi obtido pela devoção aos méritos de minha santa infância, do mesmo modo ele obterá o seu nascimento para a graça e a glória eterna, pela consagração que fará de si mesmo ao meu coração adorável, que quer triunfar do seu e por seu intermédio do coração dos grandes da terra." Fecha aspas. A mensagem é tocante e faz alusão ao nascimento de Luís XIV. Seus pais, Luís XIII e Ana d'Áustria, já estavam casados há 23 anos sem conseguirem ter filhos, até que a rainha fez uma promessa ao menino Jesus e após a promessa ela concebeu Luís XIV. Em seu pedido, Nosso Senhor acrescenta que o Sagrado Coração quer reinar no seu palácio, ser pintado em seus estandartes e gravado em suas armas, para as tornar vitoriosas de todos os seus inimigos, abatendo a seus pés estas cabeças orgulhosas e soberbas para o fazer triunfante de todos os inimigos da Igreja. Em outra carta de Santa Margarida Maria, de agosto de 1689, Jesus quer estabelecer o seu império na corte de nosso grande monarca, do qual se quer servir para a execução desse desígnio que ele deseja realizar da seguinte maneira: construir um edifício onde estaria um quadro deste coração divino, para ali receber a consagração e as homenagens do rei e de toda a corte. E sobre Luís XIV, Nosso Senhor o escolheu como seu fiel amigo para conseguir a autorização da missa em sua honra pela Santa Sé Apostólica, e além disso obter todos os privilégios que devem acompanhar essa devoção. Fecha aspas. Em outras palavras, Luís XIV deveria patrocinar a aprovação da devoção do Sagrado Coração junto à Santa Sé. Infelizmente, os 4 pedidos do Sagrado Coração de Jesus não foram atendidos. Até hoje há um debate se esses pedidos realmente chegaram a Luís XIV. O professor Lucas Lancaster tem um vídeo inteiro em seu canal a respeito das hipóteses de por que Luís XIV não os atendeu. E a principal delas é que, ainda que os pedidos tenham chegado, a influência dos clérigos jansenistas fez com que o rei desconfiasse dessa nova devoção e não a propagasse. Os jansenistas não eram apenas próximos do calvinismo nas doutrinas sobre a predestinação. Embora se dissessem católicos, eles combatiam como superstições muitas das práticas de devoção mariana, os sacramentais como o rosário, o culto às imagens e outros pontos que também são combatidos pelos protestantes. Nem Luís XIV nem seus sucessores fizeram a consagração da França ao Sagrado Coração. O Delfim, filho de Luís XV, erigiu em Versalhes uma capela em honra do Sagrado Coração e possivelmente consagraria a França quando se tornasse rei, mas infelizmente ele faleceu prematuramente. Foi apenas quando, durante a Revolução Francesa, Luís XVI foi preso que na torre da prisão do templo, em 1792, ele escreveu a seguinte promessa: "Bem vedes, ó meu Deus, a grande tristeza que me oprime o coração, os desgostos que o laceram e a profundidade do abismo em que caí. De todas as partes me vejo rodeado de inumeráveis males. As minhas horríveis desgraças e de minha família acrescem para a opressão de minha alma as que cobrem a face do reino. A meus ouvidos fecham os clamores de todos os desgraçados e os gemidos da religião oprimida. E uma voz interior me adverte de que talvez a vossa justiça me lance em rosto todas essas calamidades, porque nos dias de meu poder não refreei a licença do povo e a irreligião, que são a sua principal causa, por eu próprio ter fornecido armas à heresia que triunfa, favorecendo-a por leis que lhe deram força dobrada e a audácia de a tudo se atrever. Ó Jesus Cristo, divino Redentor de todas as nossas iniquidades, é no vosso adorável coração que hoje venho desafogar a minha alma aflita. Chamo em meu auxílio o terno coração de Maria, minha augusta protetora e mãe, e a assistência de São Luís, meu advogado e o mais ilustre de meus antepassados. Abri-vos, coração adorável, e pelas tão puras mãos de meus poderosos intercessores, recebei benigno os votos reparadores que a confiança me inspira e que vos ofereço como franca expressão de meus sentimentos. Se por efeito da bondade divina eu recuperar a minha liberdade, a coroa e o poder real, prometo solenemente: primeiro, revogar quanto antes todas as leis que me forem indicadas ou pelo Papa ou por um concílio, ou por 4 bispos dos mais ilustrados e virtuosos de meu reino, como contrárias à pureza e à integridade da fé, disciplina e jurisdição especial da Santa Igreja Católica Apostólica Romana e especialmente a Constituição Civil do Clero. Segundo,
Reestabelecer imediatamente todos os pastores legítimos e todos os beneficiários estabelecidos pela Igreja, nos benefícios de que foram injustamente despojados. Terceiro, tomar dentro de 1 ano todas as providências necessárias para estabelecer, com a aprovação do Papa e do Episcopado do meu reino, e conforme as formas canônicas, uma festa solene em honra do Sagrado Coração de Jesus, a qual será celebrada para sempre em toda a França, na primeira sexta-feira depois da 8ª de Corpus Christi, e sempre seguida de uma procissão geral em reparação dos ultrajes e profanações cometidos em nossos santos templos durante esses tão revoltos tempos pelos cismáticos, hereges e maus cristãos. Quarto, ir eu próprio em pessoa dentro de 3 meses, a contar do dia de meu livramento, à igreja de Notre-Dame de Paris ou a qualquer outra principal do lugar onde me achar, e pronunciar em um domingo ou dia de festa, junto ao altar-mor, depois do ofertório da missa e nas mãos do celebrante, um ato solene de consagração de minha pessoa, família e reino ao Sagrado Coração de Jesus, prometendo dar a todos os meus vassalos o exemplo de culto e devoção devidos a este coração adorável. Quinto, levantar e adornar à minha custa, na igreja que para isso escolher, no decurso de 1 ano, a contar do dia de minha soltura, uma capela ou altar que será dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, e que servirá de monumento perdurável de meu reconhecimento e confiança ilimitada nos merecimentos infinitos e tesouros inesgotáveis de graças que este divino coração em si encerra. Sexto, finalmente renovar todos os anos onde eu estiver, no dia da festa do Sagrado Coração, o ato de consagração declarado no artigo 4º, e assistir à procissão geral que se fará logo depois da missa do dia. Agora não posso pronunciar senão em segredo este pacto, mas o assinaria se fosse necessário com o meu sangue, e o mais belo dia de minha vida será aquele em que eu possa publicá-lo em alta voz no templo. Ó adorável coração de meu Salvador, esqueça eu de minha mão direita e de mim mesmo se desconhecer os vossos benefícios e estas minhas promessas, se cessar de vos amar e pôr em vós toda a minha confiança e consolação. Assim seja. Fecha aspas. Sobre este tocante juramento, entretanto, escreveu Péricles Capanema na obra Sagrado Coração de Jesus, o Estandarte da Vitória, que serviu de fonte para este vídeo. Era, porém, tarde demais. O tempo da misericórdia parecia haver passado e chegado o dia terrível da justiça, o dies irae dies illa. O infortunado monarca foi guilhotinado em janeiro de 1793, depois de um simulacro de julgamento, o mesmo ocorrendo depois com sua infeliz esposa, a encantadora rainha Maria Antonieta, assim como a irmã do soberano, a princesa Elizabeth. O Delfim morreu na prisão, e a filha do casal real, a futura duquesa de Angoulême, após longo e triste cativeiro, partiu para o exílio na terra de sua mãe, a Áustria. A Revolução Francesa, vitoriosa, arrasou até os alicerces o que restava do edifício da França medieval, e espalhou por toda a Europa seus germes de revolta e impiedade. Fecha aspas. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi característica dos contra-revolucionários. A Marquesa de La Roche-Jacquelin, viúva de um dos principais líderes da contra-revolução, afirmou que todos os combatentes punham sobre si a imagem do Sagrado Coração antes das lutas, como símbolo de adesão à Igreja e ao rei. Jacques Catelinot, conhecido como o Santo d'Anjou, ao se juntar à insurreição na Vendéia, colocou o rosário na cintura, o Sagrado Coração no peito e partiu para o combate, onde acumulou vitórias até encontrar uma morte heróica. Após a Revolução e a ascensão e queda de Napoleão, a França dividiu-se entre os católicos e os revolucionários, que lutaram ideológica e culturalmente ao longo do século XIX. Em 1870, a França foi humilhada na Guerra Franco-Prussiana e as províncias da Alsácia e Lorena foram incorporadas ao recém-nascido Império Alemão. Muitos dos católicos franceses compreenderam que as desgraças que se abatiam sobre sua pátria eram consequências dos graves pecados que ela cometeu, sobretudo o pecado da Revolução Francesa com seu caráter anticristão, igualitário e racionalista. Era a hora dos católicos pedirem perdão a Nosso Senhor e fazerem um propósito de emenda de suas concessões à Revolução. O bispo de Poitiers, futuramente feito cardeal, Dom Louis Pi, disse em 6 de outubro de 1870: "Somos cidadãos da França. A França cometeu um crime nacional. Façamos então ao Sagrado Coração uma reparação nacional, pública, e façamo-lo reinar nesta terra da França, que não seria mais a França no dia em que deixasse de ser uma nação cristã." Fecha aspas. Em janeiro de 1872, o arcebispo de Paris, Dom Hipólito Guibert, em carta aos representantes do comitê que cuidariam do projeto da Basílica, se expressou em termos semelhantes.
Foi a partir da França que o mal que nos carcome difundiu-se pela Europa inteira. É também da França onde nasceu a devoção ao Sagrado Coração, que partirão as orações que devem nos erguer de novo e nos salvar. Este santuário do Sagrado Coração se tornará diante de Deus a expressão de uma súplica geral para que os dias de nossas provações sejam abreviados, e que do coração tão solícito do adorável Redentor dos homens saia nossa regeneração espiritual e temporal. Fecha aspas. Na Basílica do Sagrado Coração de Montmartre, vemos a realização, ainda que muito tardia, de um dos pedidos de Nosso Senhor, a construção de uma igreja em honra de seu coração. Nela encontramos a inscrição que resume o espírito que levou à sua construção: ao Santíssimo Coração de Jesus, França fervorosa, penitente e grata. Nesta basílica se estabeleceu a adoração perpétua ao coração eucarístico de Jesus, que continua em curso até hoje como um símbolo da França, penitente, fervorosa e grata. Se você gostou desse conteúdo e quer estudar com método e profundidade a história da igreja, eu te convido para se matricular em nossa escola. Só em nosso curso principal, temos mais de 160 aulas no ar, tratando da história da igreja desde a sua fundação por nosso Senhor Jesus Cristo, até o apogeu e declínio da civilização católica, a cristandade medieval. E toda semana temos uma nova aula. Não vamos parar até percorrer toda a história da igreja até meados do século XX. Além disso, ao se matricular na escola, você apoia o nosso trabalho e permite que nós continuemos a publicar aulas gratuitas como essa no YouTube, para levar a história da igreja a cada vez mais lares por todo o Brasil. Clique no link que está aparecendo na tela ou no comentário fixado para fazer a sua matrícula. Esperamos você!